Pessoal, bem-vindos ao canal Mais Matemática. Aqui quem fala é o professor João Neto e hoje nós vamos ver a equação aqui do segundo grau. Nós temos a equação do segundo grau, equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde nós temos que o coeficiente de A, B e C são coeficientes, né? Então vão vir representados por números aqui. Então nós temos o primeiro termo com x ao quadrado, todo número que vier acompanhando a variável x ao quadrado, ele é do termo A. Todo número que vier acompanhado da variável x é do termo B. E todo termo independente que vem sem variável, no caso, é do termo C. Então, quando você pega uma equação que o termo não tem x ao quadrado, não tem x, ele é C, ele é termo C. E essa é a forma geral de uma equação do segundo grau, né? Você pega, às vezes, exemplo que nós temos termos aqui no segundo membro. Quando tem termo no segundo membro, você tem que trazer para o primeiro para colocar na forma reduzida, que a forma reduzida é essa aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí nós temos que esses coeficientes A, B e C, eles pertencem aos números reais, onde A tem que ser diferente de zero. Então, essa equação aqui, se A for zero, ela anula o primeiro termo, e quando anula, ela vai ficar uma equação do primeiro grau. E aí, A tem que ser sempre diferente de zero. E por que equação do segundo grau? Então, se você olhar aqui, a variável é x e o maior expoente aqui é 2. Então, quando você tem o que determina o grau de uma equação é o seu expoente. Do primeiro grau é grau 1, né? O maior expoente da variável é 1. Quando o expoente é 2, é a equação do segundo grau. Quando o expoente é 3, é a equação do terceiro grau e assim por diante. Nós temos aqui equação completa. Como é que eu determino se uma equação é completa? Então, primeiro, aqui é a condição de existência, né? A tem que ser diferente de zero, né? B e C pode ser diferente de zero. Agora, quando ela é completa, todos os termos têm que ser diferentes de zero. Então, o A é diferente de zero, o B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Nós temos os três termos que ela é uma equação completa. Quando é que uma equação é incompleta? Quando B ou C é igual a zero, ou os dois são iguais a zero. Então, pode não aparecer o B, e aí é uma equação com A e C, ou pode não aparecer o C e é uma equação com A e B, né? E equação do segundo grau. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu vou explicar como você vai identificar esses coeficientes que foi explicado aqui na equação. Então, nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. E nós temos aqui o primeiro exemplo, que é uma equação completa. Ela tem 1, 2, 3, ela tem os três termos, ela é completa. O a é diferente de zero, o b é diferente de zero e o c é diferente de zero. Então, eu tenho aqui qual é o coeficiente de A? É aquele que está com a variável x ao quadrado, então é 2. Qual é o coeficiente de B? É aquele que está acompanhado com x, então é quem? 6. E nós temos o termo independente que é 5. Então essa é uma equação completa com A igual a 2, B igual a 6 e C igual a 5, a equação completa do segundo grau. Equações incompletas, nós temos aqui x ao quadrado, 5x ao quadrado menos 7x igual a zero. Então, nós temos o A, o B, nós temos o termo o A e o B, e não temos o C. Então, o valor de A é 5, o valor de B é 7 e C é 0, porque não tem o termo C. Então, ela é incompleta, ela tem A e B. Nós temos o terceiro exemplo, 3x ao quadrado menos 7 igual a 0. Então, nós temos o valor de A é 3, B é 0 e 7 é negativo, e C é menos 7. Então, aqui ele é menos 7, né? Ele fica em parênteses, menos 7. Então, essa equação ela tem o A e o C e não tem o B. É uma equação incompleta. Professor, nós vamos resolver a equação de segundo grau com a fórmula de Bhaskara só ou com delta e Bhaskara. Então, nesses exemplos agora, nós vamos ver equação com delta e com Bhaskara. Então, eu tenho que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E quem é delta, professor? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse discriminante de delta, ele determina se eu vou ter duas raízes iguais, distintas ou duas raízes iguais ou não vai ter raiz nessa equação. Então,
eu tenho um discriminante, delta é um discriminante, e ele tem aqui delta maior que zero. Então, quando o delta for maior que zero, então o delta vai ser positivo, né? Ele é positivo porque ele é maior do que zero, e ele vai ter duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Quando o delta for igual a zero, ele é nulo e ele tem duas raízes reais iguais, ou uma solução. Quando o delta for menor que zero, então ele vai ser negativo e ele não vai ter raiz real. Então ele não existe raiz para ele. Quando você está respondendo uma equação do segundo grau e chegou no delta e o delta é negativo, então você pode parar porque a solução dele vai ser o conjunto vazio. Então vamos para o primeiro exemplo dessa equação do segundo grau. Então nós temos a equação do segundo grau completa, onde delta é maior que zero, então eu já sei que tem duas raízes distintas. E aí eu vou pegar os valores dos coeficientes. Então aqui, quando não tem coeficiente, então o coeficiente é 1. O coeficiente de B, menos 12. Então, B está acompanhado com a variável x e C, 35. Então, eu vou resolver delta. Então, eu pego, quem é delta? É B ao quadrado. Quem é B? É menos 12 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, né? Vezes A. Quem é A, professor? O A é 1. E o C, quem é o C? É o termo independente. O C aqui é independente, né? Então é 35. Então eu tenho o delta é menos 12 ao quadrado. Menos 12 ao quadrado vai ser, vai ser 12 vezes 12. Então eu vou multiplicar aqui 12 vezes 12. Né? Eu vou multiplicar 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Então eu tenho aqui 4. 2 mais 2, 4. Então eu tenho que 12 vezes 12 vai dar 144. Doze vezes 12, 144. Menos 4 vezes 1. 1 é o elemento neutro, você não precisa multiplicar, né? Então eu vou multiplicar 4 vezes 35. Então eu tenho 4 vezes 35. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12 e 2, 14. Então eu tenho o quê? 4 vezes 35 dá 140. 140. Então eu tenho que o delta é igual a 144 menos 140. Então vai dar 4. Aí eu resolvi o delta e agora eu vou para a equação do segundo grau. Eu vou para a fórmula de Bhaskara. Então eu tenho x é menos... Quem é B, professor? B é menos 12 aqui que você viu no início. Então nós temos que o B é menos 12. Né? Então você coloca menos 12, mais ou menos. Raiz de delta. Quem é delta, professor? É o 4 que você resolveu. 4 dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes o valor de A é 1. Então aqui é 1. 2 vezes 1. Então eu tenho que x é igual a menos com menos dá 12, positivo, né? Mais ou menos a raiz de 4 é 2. E 2 vezes 1 vai dar 2. Aí eu vou pegar x uma linha e x duas linhas. Para x uma linha eu vou usar mais 12 e aqui é mais ou menos. Então eu vou circular aqui, porque aqui eu tenho mais ou menos, então eu tenho duas raízes. Então para x uma linha é o sinal de mais, para x duas linhas é o sinal de menos. Então mais 2 dividido por 2. Então 12 mais 2 vai dar 14, dividido por 2 vai dar 7. Aí eu tenho mais 12 e eu vou utilizar agora o sinal de menos. Menos 2 dividido por 2. Então, sinais diferentes subtrai. 12 menos 2 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. Então, a solução dessa equação
é 7 e 5. Então, nós temos o segundo exemplo, né? Que nós temos também uma equação ela do segundo grau, com delta maior que zero também. Então, significa que eu vou ter duas raízes distintas, né? E aí eu vou começar com x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Então, qual é o valor de A? Quando nós não temos o coeficiente, que é 1. O valor de B aqui é menos 1. Então, não tem o coeficiente 1 não é necessário aparecer, não aparece, né? Quando você vê uma variável que ela não tem expoente, você sabe que ele tem um x e o coeficiente é 1. Eu tenho menos 20. E aí eu vou resolver delta. Quem é B? B ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4 da forma, vezes A, que é 1 também, vezes C, que é menos 20. Então, eu tenho delta é igual a menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, porque se eu multiplicar menos com menos vai dar mais. Então, menos 1 vezes menos 1, né? Se eu for multiplicar aqui, eu vou multiplicar aqui em cima. Menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vai dar 1, menos com menos dá mais. Então, é menos 1 ao quadrado, é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Aqui eu vou multiplicar 4 vezes 20 dá 80, não é necessário multiplicar 1, 1 é um elemento neutro, né? Então, menos com menos dá mais. E aí eu tenho, professor, que o meu delta é 81 mais 1 vai dar, 80 mais 1 vai dar 81. Então, positivo. Então, eu resolvi delta, né? E agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. X é menos, quem é B é menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta, professor? É 81. Dividido por 2 vezes A. Quem é A? A. Aqui nós temos que A é 1. E aí nós temos x é menos com menos dá mais 1. É mais 1. Mais ou menos. Raiz de 81 é 9. 2 vezes 1 vai dar 2. E aí eu tenho que x é igual. Aí eu vou circular aqui, né? Nós temos aqui o mais ou menos, que agora eu vou, como eu tenho mais ou menos, eu tenho duas raízes. Então, para x uma linha, eu vou utilizar o sinal de mais, né? Mais 1, mais 9, dividido por 2. Então, eu tenho sinais iguais, soma 1 mais 9 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. X duas linhas. X duas linhas. Ou x duas linhas, eu coloquei foi um 2 aqui. 2 tracinho. X duas linhas. Coloquei x2, mas x duas linhas é mais 1 menos 9 dividido por 2. Sinais diferentes subtrai. 9 menos 1 vai dar 8. Sinal do maior é menos. Dividido por 2 vai dar menos 4. E aí a solução dessa equação é 5 e menos 4.